mais. Com a palavra, Gabriel. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer os professores da banca e todos que estão aqui presentes hoje. Eu vou falar um pouco mais sobre a introdução da contextualização. Hoje em dia, nós vivemos numa época onde o sinal Wi-Fi ele é onipresente. Ele deixou de ser uma conveniência doméstica e passou a estar presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja em aeroportos, em cafeterias, em shoppings e tantos outros lugares movimentados. A maioria desses locais oferece uma rede de forma aberta e gratuita. E nosso tema é os riscos ocultos que essas redes podem apresentar. O problema da nossa pesquisa é quão expostos são usuários de redes públicas quando a conexão automática é explorada por meio de ataques do Evil Twin. A nossa hipótese é que a confiança cega dos dispositivos sobre o SSD, o qual é o nome da rede Wi-Fi, gera uma ampla camada de ataques, uma ampla camada crítica. A justificativa. Por que a gente escolheu esse tema? A gente escolheu esse tema não apenas para debate acadêmico, não apenas para debate da banca, mas sim para a fim de conscientização e, através da conscientização, possa promover a mitigação e a prevenção, assim tornando as redes Wi-Fi mais amplamente seguras. Nosso objetivo é demonstrar a facilidade do ataque de Evil Twin e redes Wi-Fi públicas, evidenciando os riscos associados à sua utilização com o ataque de desautenticação. Para tal, nós separamos o trabalho em 4 partes. A primeira foi a parte de analisar, onde nós analisamos criteriosamente os requisitos da rede, seus aspectos, seus parâmetros. Investigamos os possíveis ataques que estavam cabíveis, os possíveis superfície crítica, avaliamos o resultado da nossa pesquisa e, por fim, montamos a apresentação para poder demonstrar para vocês. Entrando já na parte mais teórica, o que seria o Evil Twin? O Evil Twin nada mais pode ser pensado como um gênio maligno. Como assim? O Evil Twin ele vai tentar se parecer como se fosse uma rede verdadeira, como se fosse uma rede fidedigna. Porém, esse é dominado pelo atacante. O Evil Twin ele copia o SSD, que novamente é o nome da rede, e se posiciona de forma estratégica para oferecer um sinal mais amplo e um sinal mais forte para o usuário, a fim de possibilitar a conexão. O Fake Captive Port é um outro tipo de ataque que pode ser potencializado pelo Evil Twin. O que seria, primeiramente, um Captive Port? Captive Port nada mais é que aquela página onde você insere seus dados a fim de ter a liberação para acesso à rede. É muito comum a presença em shoppings e em hotéis. Um Fake Captive Port é quando o atacante ele cria essa página, ele vai para essa página mais fiel possível, da verdadeira, o usuário vai inserir seus dados, só que em vez dele ser tratado de forma correta, em vez dele passar para o servidor, ele vai ser direcionado diretamente ao atacante, diretamente para a página falsa. E daí ele pode acabar cometendo diversos tipos de ataque, diversos tipos de fraudes com seus dados. Outro ataque importante é o Man in the Middle, ou a tradução livre, homem no meio. O que é esse tipo de ataque? Esse ataque é literalmente quando tem um invasor interceptando toda a comunicação entre o cliente, ou a vítima, e o servidor. Todos os dados que a pessoa vai enviar, antes de chegar ao servidor, ele passa pelo atacante. Esse atacante a gente pode manipular, pode ler, pode fazer o que ele bem entender com esses dados. E só posterior a isso, ele decide se os dados vão ser transmitidos para o servidor ou não. Um dado importante aqui que eu gostaria de chamar a atenção é que, de acordo com o estudo realizado por Paulo Filho, 87% das pessoas já realizaram algum tipo de transação crítica em redes Wi-Fi abertas, sejam meras transações de bancos, entrar em redes sociais, seja mandar mensagem, algum tipo de operação crítica. Sem a criptografia correta, tanto do programa como da rede, esses dados podem ser lidos de forma clara pelo atacante. Mas, por fim, como que nós podemos fazer com que a pessoa saia da rede verdadeira e passe para a rede falsa? Aqui entra o ataque de desautenticação. O ataque de desautenticação, o atacante ele fica enviando pacotes fraudulentos para o roteador, a fim de derrubar todos aqueles que estão conectados. Esse ataque ele derruba de forma abrupta todos os usuários dos dispositivos conectados. Então, para o dispositivo tentar ficar se conectando a uma outra rede conhecida, como de dados, ele vai acabar se conectando no Evil Twin, pois esse oferece sinal, como falado, mais forte e sinal amplo.
Passando para a parte de padrões e protocolos. Conforme o tempo foi passando, nós tivemos sim alguns protocolos para fins de segurança dessas redes abertas e redes Wi-Fi. Os dois primeiros são WP e WPA, porém esses são difíceis de achar ultimamente, pois já são considerados como obsoletos. Eles não são utilizados pois não apresentam uma segurança robusta, uma segurança que seria necessária no dia de hoje. O protocolo mais utilizado no dia de hoje, mais encontrado, é o WPA2. Esse é possível encontrar tanto em redes abertas quanto em redes domésticas, extremamente fácil. Porém, o mais seguro hoje que nós temos seria o WPA3 combinado com o protocolo Wi-Fi tipo 6, pois esse oferece um PMF, Protected Management Frames. O que seria o PMF? O PMF é um padrão de protocolos que visa mitigar, visa assim, proteger contra o ataque de desautenticação. Ele protege o roteador contra esses tipos de ataques. Outro protocolo que também está sendo amplamente utilizado e protege é o OWE. O OWE ele é um protocolo específico para redes Wi-Fi abertas, onde ele criptografa toda a comunicação e assim mantém os dados seguros. O PMF ele está presente desde o Wi-Fi do tipo 5, Wi-Fi do protocolo tipo 5. Porém, ele vem habilitado de forma padrão para fins que os dispositivos que são legados consigam se conectar. Muitas vezes, os dispositivos legados não conseguem se conectar à rede devido a esse tipo de protocolo. Passada a parte teórica agora, passo a palavra novamente ao Anderson que dará continuidade. Nessa sessão do estado da arte, nós temos principalmente esses três trabalhos destacados: o trabalho do Nascimento, do Alves Neto e do Silva Júnior Nascimento. Essas obras nós utilizamos na fundamentação teórica e também na compreensão de outros trabalhos para seguir o direcionamento do nosso desenvolvimento. O trabalho do Nascimento, ele foca em riscos de Wi-Fi público, mas de forma teórica. Nosso trabalho, como está em destaque aqui na parte inferior, nós abordamos tanto da forma teórica quanto da forma prática. O Alves Neto, ele até faz uma abordagem conceitual parecida com a nossa na parte de termos e conceitos, mas é voltado a transações, então não é voltado a ataques ou esse tipo de fundamentação que a gente utilizou. O Silva Júnior Nascimento, ele foca em detecção de evil twin, desses pontos de acesso maliciosos, mas em ambiente empresarial, diferente do nosso, que é voltado à rede pública. Aqui está um quadro comparativo de outras obras. Essas não essencialmente foram utilizadas para a gente desenvolver a fundamentação ou desenvolver a temática, mas foram utilizadas para a gente entender o que outros trabalhos abordam diferente do nosso. Iniciando pelo trabalho do Gomes, ele foca no ROG AP. Esse ROG AP é um outro nome para Evil Twin, também é um ponto de acesso malicioso, e ele foca no roubo de credenciais, que também aborda o Fake Captive Portal que o Gabriel citou. Ele faz uma abordagem prática teórica, mas voltado novamente à rede corporativa, é um cenário distinto do nosso, como eu já citei. O Serafim, por sua vez, faz um pen test, que é esse teste ofensivo. Esse pen test é um teste de ataque, de resiliência de rede, parecido com o nosso trabalho, mas ele trata só dos protocolos fechados, Web, WPA, WPA2, e não aborda Wi-Fi 6 ou PNF, que o Gabriel citou, que é a proteção que impede a exploração desse tipo de vulnerabilidade. Por sua vez, o Cerqueira, detecção machine learning, ou seja, aprendizado de máquina para detectar esses pontos de acesso maliciosos, abordagem prática, mas é foco só em detecção, não em explicar ou abordar os riscos desse fenômeno. Nascimento, mapeamento de rede pública, de prático e teórico, mas só abordagem conceitual, diferente da nossa abordagem, que a gente testa tecnologias modernas e também foca em testes práticos. Na nossa metodologia de equipamentos, no ambiente experimental, o cenário principal, que é o cenário 1 destacado aqui na bolinha vermelha, nós temos um equipamento residencial de rede aberta, TP-Link, ou seja, rede aberta, sempre que fala-se esse termo, nós estamos se referindo a uma rede sem autenticação, sem senha. Então, focado no protocolo mais simples, da Wi-Fi 4, rede 2.4 GHz, a diferença do 2.4 para o 5, que é citado nesse outro quadro, é o alcance e a largura de banda, a velocidade que é possível trafegar ali. Que a maior parte das redes abertas, por exemplo, em shopping, vai estar nessa frequência 2.4, porque ela chega mais longe, o alcance é melhor. As ferramentas foram ferramentas simples, um computador, um notebook simples, um roteador simples, e também um ponto de acesso malicioso simulado simples. O ponto de acesso é um smartphone, para demonstrar quão fácil seria essa exploração.
E o computador usava um sistema operacional, uma distribuição Linux chamada Kali Linux, que já vem com essas ferramentas já todas pré-instaladas, não é necessário nenhuma configuração ou exploração adicional. E para fins de monitoramento, no dispositivo cliente está instalado um software Wi-Fi Net, esse último listado aqui, que é da Ubiquiti e permite coletar os dados. Já no modo misto, que é voltado a explorar um cenário de maior segurança, utilizamos um dispositivo Intrastar, esse é o fabricante do dispositivo, e testamos outros cenários, tanto tecnologias e protocolos modernos, quanto a proteção dos quadros de gerenciamento, o PNL. Aqui está a relação dos equipamentos. Esses são os mesmos equipamentos que eu já citei, com complemento que é detalhado qual foi o smartphone que utilizamos como dispositivo ofensor, ali o ponto de acesso malicioso, o roteamento, e também o dispositivo iPad legado que testamos pela incompatibilidade do PMF. Nos procedimentos experimentais de laboratório, seguimos esses 4 passos, demonstrando quão fácil era o ataque, especialmente de Evil Twin combinado com a desautenticação. Primeiro, o dispositivo atacante entra no modo monitor, os comandos estão abaixo, mas não iremos aprofundar nele por conta de tempo. No modo monitor, esse adaptador de rede passa a coletar o tráfego da rede, mesmo sem ele estar conectado, ele consegue ter acesso aos pacotes que estão transmitindo, uma vez que uma rede Wi-Fi, ela utiliza a radiofrequência e tudo está exposto, trafegando ali no ar. Depois da descoberta, essa etapa de descoberta é listar todas as redes que estão ali disponíveis no ambiente. O fixar canal por quê? Como eu citei, que é uma rede de radiofrequência, mesmo que eu citei anteriormente que é 2.4 GHz, ali dentro desse aspecto eletromagnético, a gente tem diversas redes. Então se fixa um canal com uma determinada frequência dentro do range, dentro da faixa disponível, para que seja focado o ataque ou monitoração naquela rede. E o ataque de autenticação por si, utilizando todas essas suítes citadas, AirCrack NG, que já vem nesse Kali Linux que eu citei, que é a distribuição Linux, mostrando que é fácil se obter as ferramentas e os meios para ataque, nenhum dispositivo ou ferramenta especial. Para a abordagem que fizemos nesse trabalho, nós primeiro fizemos a descoberta da rede alfa, aqui é um exemplo, e utilizamos a ferramenta com um comando para a gente poder, aqui está um exemplo de coleta, botando o canal 65, é diferente da rede principal que testamos, porque o 65, números altos são protocolo 5 GHz, e o ponto de acesso. Esse, afinal, é convertendo todo o tráfego que estava passando ali para um arquivo para que nós possamos analisar depois nos nossos resultados. A captura de tráfego, por exemplo, nós fizemos aqui um exemplo do ataque já sendo executado, o ataque de desautenticação, focando em 50 pacotes, para que não ficasse um arquivo muito grande para a gente poder fazer a nossa análise. Essa análise foi focada em alguns cenários. Primeiro, 2 cenários passivos, um dele no qual era o teste de proximidade, com o objetivo de verificar o que acontece se já existe um ponto de acesso malicioso ali e chega-se o cliente nesse local que já existe um ponto de acesso malicioso. O dispositivo dele, como se comportaria nesse cenário. O outro teste é quando o cliente já estava conectado no ponto de acesso legítimo verdadeiro, existe um Evil Twin ali desde o momento zero, ou ele é ativado ali, naquele espaço, em qual momento teria-se a troca do ponto de acesso verdadeiro para o malicioso. A coleta de dados que eu citei teve 3 etapas. Primeiro, a observação, que foi através do dispositivo cliente, de forma passiva, ali só verificando o comportamento da rede. Depois, a captura, que eu mostrei quando estava ali no comentário, um captura underline TCC, ali nas linhas de comando, que forma um arquivo, a gente analisa depois no software Wireshark, e a análise em si desses resultados de observação, análise descritiva e qualitativa. Quanto aos nossos resultados, o primeiro cenário, que é o cenário de conexão automática por proximidade, destacado aqui temos o TP-Link, que é aquele segundo na tela no meio, que é o ponto de acesso verdadeiro. À direita, nós temos o ponto de acesso ilegítimo, que é o que está conectado. Nesse cenário, observamos que, quando a conexão automática está ativa, se o dispositivo tenta se conectar ou tenta se conectar automaticamente à rede, e 2 estão com o mesmo nome, ele vai preferir a rede funcional mais forte, nesse caso, o Evil Twin. Considerando que, nesse cenário, tudo ação passiva, ou seja, o atacante não está
deferindo nada contra a rede, não está fazendo ataque de desautenticação, simplesmente está ali com o dispositivo dele transmitindo outro sinal Wi-Fi. No outro cenário, nós temos o dispositivo inicialmente já conectado na rede verdadeira, essa que está com o menor sinal, que a barra está amarela, e ele vem a se conectar depois do ponto de acesso malicioso, que observamos uma grande resiliência, ou seja, o roaming, o processo de troca de rede por perda de sinal, que foi o único momento que a gente conseguiu que ele fosse para o ponto de acesso malicioso, aconteceu só quando nós distanciamos cerca de 98 metros dessa distância calculada para que ele saísse da rede verdadeira e fosse para a rede maliciosa, revelando que esse não é um cenário fácil de ser explorado, diferente do primeiro. Posteriormente, devido à resiliência da rede já apresentada no resultado anterior, nós exploramos o ataque de desautenticação. Inicialmente, o dispositivo está conectado na rede verdadeira e nós seguimos com os processos, os passos já descritos na metodologia, para que nós pudéssemos fazer com que esse dispositivo saísse da rede verdadeira e fosse para a rede maliciosa, a rede Evil Twin. Listamos todas as redes. Informação importante que precisamos começa-se pelo ESSID. ESSID é a especificação do nome da rede, duas redes com nome igual, uma delas é a maliciosa, nesse caso porque já estava ativo, e outras informações importantes que o atacante precisa já estão nessa tela, ou seja, ele já tem o tipo de autenticação dessa rede, essa aplicação envolveu uma rede sem fotografia, por isso temos Alt ali em branco, não tem nenhum tipo de autenticação, não tem senha, e OPN e ENC, nessa coluna mais próxima do lado direito. Nessa coluna diz que é uma rede aberta. Outra informação, o canal, como eu citei que no parâmetro anterior 65, aqui é 6, rede 2.4 GHz, e o BSSID. Essa informação é um endereço da placa de rede do adaptador. Usualmente essa é uma informação exclusiva de cada adaptador, apesar de existirem ataques para se utilizar da mesma informação, repetir a mesma informação em outro dispositivo. O ataque de desautenticação em si, aqui está uma forma combinada dele, que usa o passo 1, que é do modo monitor que eu tinha citado antes, e do fixar canal. Então ele inicia por start WLAN 0, ou seja, o adaptador padrão do computador que estava sendo utilizado, e 6 para já fixar o canal. E o ataque de desautenticação já vem logo na sequência, que é o ataque que vai fazer os dispositivos se desconectarem do ponto de acesso verdadeiro. Ali temos em destaque na caixa To Broadcast. To Broadcast em inglês é um termo voltado quando a transmissão almeja todos naquela rede, ou seja, todos são alvo. Até temos um comentário da própria ferramenta falando que esse tipo de ataque é mais efetivo quando se vira um cliente. Um cliente, ou seja, um dispositivo. Eu quero que o celular de alguma pessoa, o notebook de alguma pessoa que está na rede, seja desconectado. É possível também fazer esse ataque direcionado, mas no nosso caso, nós exploramos todo na rede. E observando, utilizando esses comandos, que imediatamente, dos primeiros pacotes transmitidos, cada linha ali um pacote, o dispositivo do usuário já trocou de rede. Mas isso foi transparente, não apareceu nenhuma notificação ali no dispositivo, o ícone de rede não mudou. A gente tem nessa tela falando que uma nova rede foi conectada, qual é desconectado, e destacando ali qual está conectada com o sinal mais forte, porque a gente estava com um aplicativo voltado para isso em execução. E aqui é o ponto mais crítico da nossa análise, do nosso trabalho, a transição transparente. Outros riscos possíveis nesse tipo de ataque, nesse tipo de exploração das redes abertas, é a análise de pacote voltada a backspoofing. Fazendo um filtro nesse tipo de rede, utilizando o software que eu já citei anteriormente, Wireshark, aqueles pacotes que a gente coletou, um comando de monitoramento, nós podemos fazer um filtro focado em WLAN, ou seja, rede sem fio, FC, Frame Control, que é os pacotes de gerenciamento, os treinos de gerenciamento que o Gabriel citou, que tem o PNF, e o Type Subtype, porque o Type simplesmente instala os tipos de pacote, é possível filtrar todos de desautenticação ou de autenticação, mas a gente pode ter também o 12, que é só dos de desautenticação, que é o nosso alvo. A partir disso, é possível a gente observar que o tipo de ataque é desautenticação ali no pacote, ele é um pacote específico para esse fim, para fazer a desalocação de dispositivos da rede, e
Uma observação importante começa aqui nessa seta que a gente tem a coluna do source e do destination. Essas colunas são origem e destino. E vemos aqui cada linha, começando pela linha de destaque azul e as subsequentes, que ficam alternando, nesse caso, entre TP-Link e ALUS. Essa alternância é o dispositivo fazendo o MAC-spoofing em si. MAC-spoofing, eu não tinha definido, ele é a falsificação do endereço físico do adaptador de rede. Ele se passa como se fosse o TP-Link, ou seja, o ponto de acesso, falando nesse caso a gente tinha só um cliente, por isso que ele se repete, falando para o dispositivo ASO, que ele está pedindo para ele se desconectar. Posteriormente, como se o dispositivo falasse para o roteador que ele está se desconectando. E por isso ele não consegue estar conectado ali nem manter se conectado. Outro destaque é no Reason Code, que é um parâmetro que vem naquele pacote, aquela informação que chega para os dispositivos, que é o classe 3, Code 7, que é o 007 ali no final, que fala que é desconexão imediata. Aí alguém que entende inglês olha aqui e fala, está aqui, ó, um dispositivo não associado. Ele vem como não associado porque ele é um frame de desconexão, um pacote de desconexão. Subentende-se que o dispositivo já não participa daquela rede. Outra situação explorada é voltada a redes com criptografia, como nas nossas casas ou em academias, comércios que colocam aquela placa para que só os clientes, só os usuários dali saibam a senha para usar, que é uma captura utilizando o protocolo EAPU, é um filtro que a gente pode fazer nos mesmos modos que fizemos anteriormente, da coleta de pacote, da observação da rede. E esse EAPU é o Four-Way Handshake, é o protocolo de 4 vias que faz com que a rede faça um acordo entre os dispositivos e o ponto de acesso, ou seja, o roteador, o Wi-Fi, vamos chamar assim, para que ali seja estabelecida a segurança, tanto a troca da senha quanto a criptografia. E destaque aqui temos mensagem 1, 2, 3, 4, e elas são numeradas. Essa informação é tudo que o atacante precisa para que essas informações destacadas, por exemplo, são composições, temos inclusive na segunda seta o número do pacote novamente, na qual, a partir dessas informações, o atacante consegue coletar todo o tráfego daquela rede e utilizar esses 4 pacotes para decriptar, ou seja, tirar a criptografia, tirar a proteção das informações e poder visualizar o conteúdo de forma offline, ou seja, depois que ele já esteve ali no ambiente e foi para a casa dele ou foi para outro espaço, ou até, através desses 4 pacotes, descobrir a senha da rede e criar um nível twin com senha. E é sobre a transição transparente, que eu comentei que é o cenário mais crítico, imediato do nosso trabalho, da nossa exposição, a gente também avaliou através desses mesmos métodos de coleta de pacotes. Temos aqui, iniciando pelo momento 0 ao momento 50, no qual ocorre o ataque de desautenticação, indicado ali por layout. Alguns devem falar, por que 50? Está em milissegundos essa escala. Por que 50 milissegundos? Isso se deve ao beacon frame, que é um intervalo que os dispositivos que estão transmitindo por radiofrequência, eles têm um intervalo de sincronização. Então, nesse caso, o beacon era de 50 milissegundos. Assim que ele é transmitido, o dispositivo, como eu citei, já desconecta, e de 50 milissegundos a 100, ou seja, vai 50, ele começa a buscar uma rede. Só que como a rede verdadeira está sendo atacada, porque o ataque de desautenticação é também um ataque de negação de serviço, ele se vai para o ponto de acesso do twin. E tudo isso, nesse tempo todo de 250 milissegundos, é menos de 1/3 de segundo. Mesmo que o ícone de rede piscasse ou alguém estivesse assistindo um vídeo, fazendo download, navegando ativamente, não perceberia uma queda de conexão notável ou pararia o streaming de conteúdo. Então nós temos de síntese que o ataque de proximidade, ou seja, já existe um ponto de acesso malicioso com sinal forte, alguém chega para se conectar, é eficiente, é um ataque pacífico que dá resultado. Em roaming é muito difícil, porque o dispositivo tem que se afastar muito da rede verdadeira. O ataque de desautenticação faz com que esse segundo que não é efetivo seja efetivo, porque ele obriga, ele força a desconectarem. E o dado PA2 não é uma proteção tão eficiente, porque pode-se explorar vulnerabilidades utilizando os mesmos métodos e ferramentas. Agora, o Marcos com uma palavra sobre as limitações do nosso estudo. Boa noite. Vou falar um pouco sobre as limitações que tivemos no desenrolar desse trabalho de conclusão de curso. A primeira aí relacionada ao ambiente, nossos testes foram feitos todos em ambiente controlado,
utilizando um ponto de acesso legítimo e um dispositivo de cliente, no caso vítima ali. Não foram feitas simulações em ambiente com multiponto de acesso e nem com vários usuários simultâneos, simulando aeroportos ou grandes shoppings, configuração padrão. Então, a nossa configuração desse ponto de acesso, ela foi sem visar segurança, foi justamente simulando um ambiente comum que a pessoa não tem, vamos dizer, conhecimento, então não tinha autenticação, não tinha mitigações, não foram habilitadas e nem o PNF devido à tecnologia do nosso ponto de acesso não dispunha dessa tecnologia. Sem testes OWE. Também não foi feito os testes, também por limitação do aparelho, porque seria até interessante, porque ela foca em rede aberta, é uma rede aberta, sem senha, porém com criptografia. Só que o nosso dispositivo não tinha essa tecnologia, então não foi feito também. Aqui, o escopo de ataque. O nosso trabalho, ele focou, ele explorou o ataque de Twin e o ataque de desautenticação. O ataque de Man in the Middle e Fake Active Portal a gente não explorou. Intensidade do sinal. Propositalmente, sempre o ponto de acesso malicioso ele foi posicionado mais próximo da vítima, justamente para o sinal dele ser mais forte e ele levar vantagem em um ataque relacionado à conexão com o dispositivo da vítima. E hardware limitado. O nosso ponto de acesso, ele tinha tecnologia Wi-Fi 6, o dispositivo do cliente ou vítima aí tinha Wi-Fi 6E, não foram realizados nenhum testes com Wi-Fi 7 e também nem com equipamentos empresariais. Aqui nas considerações, nós tivemos como conclusão principal, Video Twin intercepta o tráfego. Então, é um ponto de acesso malicioso que ele consegue interceptar, consegue redirecionar e também controlar o tráfego. Desautenticação, ela potencializa o nível Twin. Como o Emerson falou anteriormente, o ataque de desautenticação, ele derruba o ponto de acesso legítimo, sendo assim, todos os dispositivos que ali estavam conectados tendem a ir para o ponto de acesso malicioso. SSL comunica validação. Então, o nosso dispositivo ele se conecta através do SSL. Se eu tiver uma rede A legítima e uma rede A maliciosa, talvez ali só uma diferença da intensidade do sinal, o dispositivo vai se conectar no ponto malicioso. Existem melhorias tecnológicas. A conscientização é muito importante. Só que também ter equipamentos mais novos, mais tecnológicos também. Mostra aí na nossa experiência que o dispositivo sem tecnologia ele é um pouco mais limitado, deixando a segurança um pouco mais frágil. E aí, recomendações, no caso para o usuário. Então, evitar transações bancárias em senha em rede pública. Porque, devido ao Gabriel citou lá no início, esses dados sensíveis ele pode ser interceptado. Usar HTTPS, VPN, SSH e PGP. O HTTPS é uma comunicação criptografada entre o dispositivo e o servidor web. O VPN é um túnel também entre o usuário e o servidor web, que ele criptografa essa comunicação. SSH é um protocolo seguro que substitui o Telnet, que ele transmite mensagem em texto claro, então visível, e o SSH ele é criptografado. E o PGP, que é um protocolo que ele criptografa individualmente, então ele criptografa um arquivo, um e-mail, e ele é mais seguro e garantido que só o destinatário vai ler. Preferir redes com autenticação, então sempre preferir essas redes com autenticação, porque aí é uma camada a mais de segurança para o atacante, ele tem que vencer. E desabilitar conexão automática. Então essa é a mesma conexão do SSL. Se você tem um ponto de acesso legítimo, que ele sofre um ataque de desautenticação, ou mesmo uma intensidade de sinal mais fraca,
o dispositivo tende a conectar no ponto de acesso malicioso automaticamente, sem alarme, sem o usuário perceber, imperceptível. E as recomendações para o proprietário dessa rede, né, é alterar senha padrão e usar senha forte. Então isso é o principal. Você comprou um dispositivo, a primeira coisa é trocar a senha e usar uma senha mais forte, justamente porque se o atacante descobre essa senha da rede, provavelmente ele vai já ir no dispositivo e vai desabilitar algumas etapas de segurança, ficando mais vulnerável. Ativar WPA3 ou AWE, ou WPA2 e WPA3. Então a gente fala para ativar essa WPA2 e WPA3, que é o MISP, que ele abrange desde o dispositivo mais antigo e até os mais novos com mais tecnologia. Ativar File é criar rede para candidatos. Então, o File a gente vai criar, vamos dizer, criar uma regra para tráfego de entrada, saída e criar uma rede individual para candidatos, você vai deixar isolada. Então, essa rede não tem acesso, não comunica com a rede principal. E atualizar, né, ali, pelo menos os dispositivos para o Wi-Fi 6, que aí a gente já consegue ter um PMF ativo, habilitado. E aqui as nossas considerações para trabalhos futuros, né, detecção de biotwin. Então, desenvolver ali algum mecanismo prático, seja através de programas, de códigos, para detectar essas redes, né, maliciosas e talvez ali derrubar, né, não sendo possível o dispositivo conectar, ou então emitir alertas para o usuário, nessa conexão ali entre o verdadeiro e o falso. Coleta de dados em campo, essa coleta de dados o que é? Fazer um levantamento do que temos, qual a tecnologia que temos, quais os protocolos de segurança, de criptografia, fazer um levantamento do cenário atual, né, do cenário real brasileiro. E compatibilidade de dispositivos. Seria mais ou menos também na mesma ideia da coleta de dados, só que para o lado dos dispositivos. Quais as tecnologias, quais as marcas, fabricantes que temos, para talvez ali juntando os três, a gente ter uma melhora na segurança, no cenário de segurança, né? E aqui a gente deixa aberto para perguntas, considerações, dúvidas. Muito bom, parabéns. Só você a apresentação, vamos agora criar a apresentação para a banca. Eu gosto muito dessa sessão prática, de orientação, assim, acho que é uma coisa que tem muito a ver com o curso que vocês fazem, tudo. Tem um lado assim, é mais ou menos o que a gente espera que vocês consigam fazer chegando no final do curso. É mais ou menos o que a gente espera do TCC. O TCC é um trabalho de conclusão do curso, né? Bom, algumas coisas aqui que eu notei, a redação está boa, tem que revisar umas coisinhas, mas na minha opinião, são alguns detalhes, principalmente a parte de título, seção e figura, não está padronizado de forma BNT. Vocês têm que revisar isso aí para padronizar, então, usar tudo maiúscula, a parte de imagem, fazer a imagem de acordo com a norma, né? Colocar a fonte, essas coisas, né? Gostei, vocês pegaram um resultado, conseguiram um resultado bom. Uma consideração minha, assim, mais. Aí é mais do ponto de vista acadêmico, né? Vocês ficam bastante tempo descrevendo como vocês fizeram, o que aconteceu, isso aqui. E para um trabalho mais sólido, ele tem uma comparação, né? Que vocês não fazem, também tem que bater, né? Uma análise mais comparativa, assim, seria já um trabalho mais sólido. Mas no geral gostei muito da apresentação também. Muito bem. Obrigado.
Gostei bastante da apresentação, vocês demonstraram que estavam bem a par do tema, isso foi bem bacana, eu gosto desse tema, trabalho na área de telecomunicação há alguns anos, já vi algumas coisas dessas na prática. Senti uma falta, acho que você deveria não ter ido no Tiba e feito um ataque lá na prática, como que seria? Aí eu ponho coloca a parte. As caras é bem sigiloso, igual as vagas de emprego. Quanto, acho que o Pedro falou dos pontos da parte do material escrito, eu tinha separado algumas perguntas, fiquei chateado que vocês já responderam algumas delas, mas eu senti falta de uma coisa ali no final, mais ou menos respondido, mas que eu gostaria de ouvir de vocês, considerando essa transparência do ataque para um usuário comum, então assim, nós estamos falando de pessoas da área, estudantes da área, vamos pensar na população. Como que vocês enxergam práticas, além da conscientização ali, que é muito fácil falar, mas qual que vocês achariam métodos mais eficazes da gente passar esse conhecimento para as pessoas? Porque isso é muito comum. Eu trabalhei em provedores de internet, onde a gente ia justamente em shopping e nós fazíamos um ataque desse justamente para coletar dados e tentar vender plano de internet. Então, assim, qual que seria a conscientização mais fácil de fazer? Quais métodos durante esse estudo que vocês viram que seria mais efetivo para a população que não tem tanto conhecimento? Assim? Na parte de conscientização, eu acredito que é necessário para que os estabelecimentos, lugares que disponibilizam essas redes, eles tenham algum tipo de acionamento por parte ou de provedor de rede ou a parte de assistência técnica ali para a manutenção dos equipamentos deles, tenham uma indicação para ele, essa rede tem tal ou tais riscos, porque muitas vezes a responsabilidade de divulgação dos riscos chega por parte de consultorias de segurança, mas muitos dos lugares, por exemplo, uma academia, ela não vai contratar um especialista em redes, ela não vai ter uma consultoria ali, porque ela está só preocupada com a mobilidade. Então seria importante a orientação, o acionamento dos provedores ou prestadores de serviço para que eles chegassem nesses locais, explicassem quais são os riscos de ter ali uma rede, além das implicações legais, de usar essas redes para fins maliciosos, por exemplo, conteúdo de pedofilia, alguém consumir dentro da academia, utilizando a rede da academia, para identificação, primeiro acionado vai ser a academia. Esse risco, provavelmente eles sabem, porque jovens, por exemplo, implementam o Captive Portal pedindo CPF para você usar a rede e identificar quem são os alvos, quem são as pessoas que estão fazendo aquele uso não legal, não autorizado. Então, uma corte de conscientização partiria desses fornecedores, instaladores de serviço instruírem sobre essa parte desse risco, para que eles ou decidissem com o proprietário dos equipamentos verificar se eles poderiam subir o nível de segurança da rede, utilizando o PMF, por exemplo, que a maior parte dos dispositivos depois de 2018 vai ser compatível e dificilmente uma pessoa numa academia vai utilizar um dispositivo antigo, são pessoas de melhor condição financeira, vai ter um dispositivo mais novo, e eles passarem essa etapa da conscientização para as pessoas. Ter alguma informação ali, se você não está conseguindo se conectar para a secretaria, ou divulgando para sempre observar alguns riscos de monitorização de dados, de proteção de dados, no serviço de rede pública, não só dizer temos um Wi-Fi gratuito. Porque ao chegar até o usuário com essa informação, o usuário leigo, os algoritmos de redes sociais, que seriam um dos canais, não seriam tão eficientes. E outra parte, voltado sem ser a conscientização, mas a uma ação efetiva sobre isso, que eu acredito que é parte da sua pergunta, seria voltado à oferta para esses estabelecimentos de alguma solução para monitorar o ambiente deles. Se novas redes são criadas fora do habitual, pode ser mais de ponto de acesso, mas se surgir um novo ou alteração gradativa significativa no sinal, notificar o responsável para que ele possa fazer um acionamento de algum serviço, ou interromper ou avisar os clientes que tem alguma coisa de errado, ou até mesmo algum mecanismo para derrubar essas redes, como citado, e qual seria a possibilidade de derrubar uma rede maliciosa? Simplesmente, como as ferramentas são simples de serem executadas, estão prontas ali, combinar um ataque automático de desautenticação, mas voltado à rede maliciosa. Como exemplo, um dispositivo que monitora, fica conectado na rede IP ou monitora as redes
existentes. Se ele é derrubado, a conexão dele se conecta a outra, se for uma das redes ou os endereços MAC que não estão listados, ele começa a atacar essa rede, para deixar ela inacessível também, que é uma opção que temos. Tem algumas soluções que provedores às vezes bloqueiam o roteador, entre outras coisas, mas eu ainda acho que deveria ser algo mais pautado a nível nacional, de divulgação, porque negócio que era uma das minhas perguntas que tinha na apresentação de vocês, era relacionada à tecnologia de cada roteador. Então, assim, se a gente tivesse essa troca mais comum e não existe hoje, tem muitas pessoas e pessoas que têm conhecimento que usam roteadores antigos e acabam não sabendo dessa parte, né, que pode acontecer, principalmente num ataque desse direcionado a alguma pessoa dentro da empresa, né, seja o CEO, alguém financeiro ali, vai diretamente na casa dela para fazer esse ataque. Né. E uma outra, mais por curiosidade mesmo, nos testes de roaming, vocês chegaram a fazer algum teste com roteador mesh para ver a efetividade? Não, é uma das limitações do nosso estudo. Se concentrou em um único ponto de acesso, ou seja, um único transmissor e um único receptor. Nós não testamos repetidores, por exemplo, que precisaria, nesse caso, ser ataque duplo, né? Sim. Tanto quanto deve ser necessário quando em ataque rede mesh, caso o dispositivo-alvo não for o dispositivo que está com rede cabeada. Se o dispositivo com rede cabeada fosse atacado, provavelmente ele deve estar utilizando tecnologia mais moderna, Wi-Fi 6, que já não seria o ataque de negação de serviço por desautenticação possível com o abordado nesse trabalho, mas se fosse, se tivesse utilizado o modo lícito, por exemplo, ele interromperia a conectividade. Só ficaria a rede Evil Twin como possibilidade, mas a gente não testou qual o comportamento do dispositivo ali. Pessoal, parabéns, né, conseguiram mandar o recado, né, as observações são importantes para a gente conseguir fechar, e aquilo que vocês tinham se proposto, chegaram no final, meus parabéns. Vocês chegarem na porta, por favor, pessoal.